Então, nesta noite, queremos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 19. Enquanto vocês abrem as vossas Bíblias, primeiramente agradeço aos irmãos, a oportunidade, a Deus, por nos ter trazido. E minha esposa não pôde estar, está atendendo a sua mãe, que está muito enferma, em Curitiba. Ela veio um pouco antes até para isso, e pena que não pôde estar aqui também. Vamos então ler esta carta, no capítulo 1, verso 13 a 19. Primeira Pedro, capítulo 1, versos 13 a 19. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O apóstolo está a descrever um pouco sobre a chamada de Deus para a santidade. O nosso tema fala dessa importante área da vida que pode possibilitar o nosso testemunho ou atrapalhar o nosso testemunho. O Evangelho pode alcançar os perdidos, ou eles podem ficar escandalizados com a qualidade de vida que temos. Uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção ao tomar esse texto e começar a pensar em santidade de vida, em consagração de vida, enquanto eu estudava, e durante esse mês de julho estive só nesse tema, quase que dava a sensação que a gente tinha que escorregar por baixo da mesa e esconder-se um pouco, porque quando nós paramos para contemplar a santidade de Deus, nós começamos, nessa luz da santidade de Deus, perceber tantas falhas em nós, tantos erros em nós. Mas outro pensamento que também me chamou muito a atenção nesse texto, é que aqui está a falar também de uma identidade. Se nós conseguimos identidade, reconhecer que aqui está a identidade da vida cristã, nós vamos fazer todo o esforço para viver segundo isso. Eu gostaria de citar um exemplo, um filme que trata de um jovem, foi encontrado por marinheiros, estava quase morto, e trazido para o barco, tratado e recuperou, e depois não sabia quem era mais. Perdeu completamente a memória, ele não sabia quem ele era, não sabia o seu nome, o nome dos seus pais, de onde tinha vindo, só que ele tinha algo que podia ainda ajudá-lo, que era uma conta bancária, onde ele foi em busca dos seus pertences que lá estavam, guardados em um determinado banco. Certamente vocês já assistiram esse filme, mas eu queria usar como exemplo. E ele, então, quando abriu a caixa no banco, ele viu o primeiro passaporte, o passaporte que estava em cima, e ele disse, então esse é o meu nome. Que bom, né? Aqui está o nome dos pais. Então ele começou a identificar, eu sou, né? Born era o nome esse nome que estava ali. Meus pais, e aí tinha o nome dos seus pais. Mas o interessante é que ele abriu uma outra repartição da caixa, e tinha mais 4 ou 5 passaportes. E cada passaporte tinha outro nome, ele tinha outro nome, e outra família, outros pais. E ele continuou sem saber quem ele era. É interessante, quando Jacó lutou com aquele anjo, a noite toda, ele nem sabia quem ele próprio era diante de Deus, tinha vivido muito tempo longe, e também não sabia contra quem lutava. Saber
quem nós somos. E o texto aqui está a falar sobre isso. No verso 14, ele diz assim: como filhos obedientes. E no verso 17 ele diz: se invocais por Pai. Quem você é? Quem você é diante de Deus? E quem é a sua família? Qual é a sua família? Quem é o seu pai? Então ele usa 2 vezes nesse texto esta ideia de uma identificação, de uma identidade própria. Saber quem somos e saber quem é o nosso Deus. Quem é você diante de Deus? Qual é a sua identidade? Com base no texto nós vemos que realmente o texto está a dizer: vós sois filhos. E ele diz: vós sois santos. Então, quando nós pensamos nesse tema, quem é você, filho de quem você é? Porque por vezes o texto está a sugerir a nós que nós devemos ter consciência clara da nossa identidade, e tudo começa com o novo nascimento, com a nossa aproximação a Deus em arrependimento sincero. O próprio texto está a dizer que nós fomos comprados, e não foi por prata e ouro, e portanto a nossa posição deve nos levar a também agir da mesma forma. Ter uma nova identidade pelo novo nascimento, receber essa posição de filhos e agir como tal, viver em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Você sabe quem é o seu pai? Algumas pessoas parecem mais viver como filhos do mundo, e Jesus chegou a dizer: vós sois filhos do diabo, falando para alguns que eram muito religiosos. E portanto nós devemos ter consciência quem nós somos e realmente quem é o nosso pai, com quem nos identificamos. E é nesse sentido, nesse contexto, que a palavra vem nos chamar para a santidade. A palavra santidade ou consagração, ela está relacionada a uma separação de algo para aproximar-se de outro. E o texto, esta palavra santo, ocorre mais de 600 vezes na Bíblia. E portanto, esta palavra santidade, ela tem um significado muito importante quando se fala em missões. Porque não podemos fazer a obra de Deus sem estarmos santificados, sem estarmos purificados, consagrados. Quando o apóstolo escreve aos Coríntios, ele diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Você já pensou em consagrar a sua vida só ao Senhor? Santificar-se a Deus, o teu tempo, os teus recursos financeiros, todos os teus bens, a tua própria vida toda santificada, entregue, separada para Deus, sem deixar que o inimigo use qualquer departamento da sua vida para os interesses dele, mas deixar que Deus o faça para os interesses divinos. É interessante que Jeremias, quando fala sobre isso, ele diz: os vossos pecados afastam de vós o bem. E também santidade é o oposto da impureza. Embora essa impureza possa ser muito atraente à nossa natureza. O apóstolo Pedro diz que o Senhor nos chama. E ele cita 2 aspectos interessantes. Primeiro, ele diz que Deus nos posicionou, e depois ele diz que Deus está a trabalhar em nossa qualidade de vida para que possamos agora viver segundo a posição que temos. Somos filhos. Você pode dizer: sou filho de Deus, e depois pode dizer: eu estou a andar como filho, eu ando como um filho de Deus. Um escritor chamado Joel Bick, ele escreve: não há como a igreja combater o bom combate sem santidade. Ele diz também: o bom combate é santo combate, é a obra de Deus na terra. A santidade é essencial para um serviço efetivo a Deus. Santificar-se, consagrar-se, chegar ao Senhor e permitir que o Senhor esclareça tudo o que não está bem,
em nossa vida cristã, deixar que Ele modifique nossos procedimentos, nossa vida, é a necessidade fundamental para um testemunho eficiente no mundo. Quantos prejuízos a igreja, a obra de Cristo tem sofrido por pecado na vida dos crentes. Filhos que esquecem que são filhos de Deus e passam a viver como filhos de Satanás em dados momentos da sua vida. Sofrem uma atração muito forte do pecado e do mundo e parece que perdem a sua identificação com o Pai, a sua identidade, parece que se esquecem. Quanta coisa você já ouviu falar de pessoas, quantos problemas já trouxeram dentro de uma comunidade, de uma igreja, pelo pecado. Quantos problemas nós próprios, em nossa própria natureza pecadora, já enfrentamos. Quantas lutas, quanto combate na sua vida para conservar a vida pura, santa, separada, consagrada para Deus. É interessante que o primeiro aspecto que queremos considerar é a santidade de Deus. A santidade de Deus é um atributo, é uma qualidade de Deus. Deus é santo. Interessante que esse atributo não foi comunicado na criação para as criaturas, mas deve ser desenvolvido após a redenção. Somos redimidos, então devemos ser santificados. Usando o exemplo de uma lâmpada como esta, quando nós vamos à prateleira do mercado, ela não está a iluminar. Por que não está? Ela está desligada da corrente elétrica. Nós a tomamos de lá. Quando ligamos, então ela passa a iluminar. Quando ela está ligada à corrente elétrica, ela passa a iluminar. Nós não temos santidade própria. Só se estivermos ligados ao Senhor. Ele é santo. Ele é santo, a sua natureza é santa. E portanto, se queremos avançar com a obra dele no mundo, temos que estar ligados a ele. A qualidade, a sua natureza é santa. Agora, quando fomos resgatados, nós recebemos a posição de santificados. Estamos em posição de iluminar, estamos ligados. Só não podemos deixar que alguma coisa entre nós e o nosso Deus e crie um atrito, e crie um mau contato e nos afaste do nosso Deus. Que algum pecado nos afaste do nosso Deus, o Deus vivo. Quando o Hebreus escreve essa carta, diz sobre Esaú e diz: cuide para que nada te afaste desta graça de Deus que santifica. Eu estou usando outras palavras, mas era essa a ideia. Cuide que nenhuma raiz de amargura entre na sua alma, no seu coração, e corrompa esta pureza de comunhão com o Senhor. Cuide para que nada venha fazer com que você seja contaminado e contamine outros. Então ele diz sobre essa necessidade de estarmos em ligação completa com o Pai. A santidade só pode vir de Deus. Não é uma qualidade que se desenvolve por um esforço meu pessoal. Alguém disse que se você pensa muito em santidade, você pode ficar maluco, pode ficar doido. E é verdade, se você não pensar na graça. Se você pensar no esforço próprio, você ficará desesperado, porque vai perceber dia a dia quantas falhas você tem. Mas quando você pensar que esse Deus que nos chama também dá recursos, graça para santificar, então nós nos alegramos. E em vez de nos esconder atrás da mesa e ficarmos a tremer, nós nos levantamos com muito temor diante do nosso Pai e também dizemos: Senhor, santifica-me na Tua palavra. Santifica-me. Santidade não é um esforço meu que produz santidade. Apesar de requerer um esforço para me aproximar de Deus, para buscar na sua palavra, buscar na comunhão, mas é algo que só Deus pode fazer. Interessante o que diz no Velho Testamento sobre santidade, em Levítico, capítulo 20, verso 8, diz: e guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. A obrigação deles era se aproximar da palavra, e então o próprio Senhor o santificaria. E isso nós podemos fazer. Essa trajetória de chegar aos estatutos de Deus, de guardar a sua palavra, é tarefa sua.
Uma dura tarefa, árdua tarefa, porque você pode até dizer: eu não tenho tempo, eu não consigo. E às vezes dizer: eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de ler um bom livro que possa me ajudar. E essa falta de vontade precisa ser vencida. Um grande ensinador holandês, ele disse que um dos grandes problemas ainda para a igreja não estar mais santificada, ele disse, é a preguiça. Os crentes são preguiçosos, não querem ir à palavra. E se não conseguirem passar por esse livro e entrarem com sua mente nesta palavra, como poderão ser santificados? Então o texto é muito claro. E o outro texto de Ezequiel também diz: e os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Deus está a dizer aqui: eu que santifico Israel. Sabe, meus queridos, o Senhor é que santifica você. O Senhor é que pode me santificar. E se o Senhor nos entregar à vontade do nosso coração e nos deixar por um momento, nós tropeçamos e caímos. E é interessante alguns textos que estão a dizer: o Senhor o deixou para saber o que estava no seu coração. Um caso com Davi foi assim, outro caso com Ezequias também foi assim. O Senhor o deixou um breve momento a agir segundo a sua própria iniciativa, para provar o seu coração, e infelizmente algumas vezes esses homens tropeçaram. Nós dependemos da graça de Deus para ter essa qualidade de vida que vai impressionar muito mais do que as palavras bonitas que às vezes falamos. As pessoas querem saber se a tua vida é uma realidade com o Senhor. As pessoas querem saber se você olha para Ele como pai e como filho obediente se comporta diante dele, não por imposição de uma religião, não porque os líderes da igreja estão a cobrar de você, mas porque você tem um desejo profundo de conhecê-lo, identificar-se com ele e dizer: tu és o meu pai. E com muito temor, porque ele também é o Deus Santo, chegar diante dele e dizer: Senhor, toma meus olhos, minhas mãos, meus pés, meu corpo, todo o meu corpo, que seja santificado e útil para a obra que o Senhor tem para mim nesse mundo. Quando as pessoas olham para nós no emprego, no nosso trabalho, o que eles estão vendo? Eles estão vendo filhos de Deus? Eles estão a perceber: esta pessoa tem algo diferente. Como dizia uma tribo, tem luz nos olhos, tem vida, qualidade de vida. Aqueles pecados escondidos, um dia serão publicados dos telhados. Não vale a pena guardá-los, porque aquilo que for feito em oculto, um dia será revelado nos telhados, disse Jesus, que seria em público. É interessante observar que Jesus disse: santifica-os na tua palavra. Aquela oração chamada oração sacerdotal do capítulo 17 de João: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E também nós encontramos, além de pensar em santidade como atributo divino, nós encontramos aqui um processo. E é preciso entender, isso faz uma grande diferença na vida cristã, entender que existe um ato e existe um processo. E Hebreus, nesse capítulo de Hebreus, capítulo 10, verso 14, diz: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre o ato de Deus, santificar o pecador, salvar o pecador, com uma só oblação, o sacrifício na cruz. E depois o versículo continua dizendo: os que são santificados. A outra versão diz: e aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Parece uma contradição, porque primeiro diz que foi para sempre santificado, e depois diz que está sendo santificado. E há muitos irmãos que não entendem isso, que ao chegar a Jesus Cristo e recebê-lo como Salvador, nós fomos declarados por Deus santos, posição de santo, mas ainda estamos com um corpo aqui na terra, nossos pés estão aqui, nosso corpo ainda é terreno, e portanto precisamos santificar a nossa vida agora, consagrar nosso corpo, nossa maneira de pensar, de viver. Então alguém não perde a posição mais, porque essa posição é graça divina. Um só sacrifício me colocou na presença do Senhor quando eu decidi crer, reconhecer os meus pecados. Então esse sacrifício de Jesus Cristo me elevou à posição de filho.
E é uma posição eterna, para sempre. Aquele convertido mesmo, aquele que não é joio, aquele que não é aparência só de convertido, aquele que nasceu mesmo de novo, ganhou nova natureza, esta pessoa tem essa posição, é santo para Deus. Corinto, aquela cidade era tão difícil, a igreja tão complicada, mas o apóstolo, quando começa, antes de falar dos problemas terríveis que estavam lá dentro, ele fala da posição, aos santos que estão em Corinto. Porque ali estavam aquelas pessoas salvas. Pode ser que tinham alguns no meio que não são, né? O joio está no meio do trigo, é verdade. E você não vê nem a raiz e nem o fruto, você vê o meio e é muito semelhante ao trigo. Mas ele diz claramente, há santidade posicional aqui, Deus nos santificou e isso é eterno, porque é o sangue de Cristo que pagou, fomos resgatados, não somos mais nossos, pertencemos a Deus, e quem não pertence ao Senhor, pertence a Satanás, pertence ao pecado, porque o pecado domina o coração de um pecador, não há como escapar da escravidão do pecado, a não ser que nos tornemos servos do Filho de Deus, pelo seu sangue. Santidade, posição e santidade num desenvolvimento de vida. Desde que você se converteu, quanto mais santo você se tornou. Você pode fazer uma avaliação, como foi a sua vida antes de se converter e como ela já está agora. Alguns crentes regridem, caminham bem por um tempo e depois começam a decair na sua fé, na sua comunhão, afastam-se da igreja, da Bíblia, da comunhão dos irmãos, do partilhar da experiência de fé, de vida cristã. E com o tempo estão longe, diferentes de filhos de Deus. Estão muito parecidos com outras identidades, filhos do mundo, filhos das trevas, filhos de Satanás, filhos de tudo que pudéssemos ter aqui como identificação no mundo, perdendo assim a sua identificação com o Pai. Quero citar um exemplo deste ato santificador de Deus, o resgate. Vocês lembram a história da arca, que foi aquele lugar onde Deus disse, ali será a minha presença. A presença de Deus estaria ali, naquele objeto, manifestava-se ali. Quando Israel foi vencido e a arca foi levada pelos filisteus, a presença de Deus continuou lá ou não? Creio que todos vão dizer sim, continuou, porque os filisteus tiveram que devolver. Eles não conseguiram ficar com a arca. Quando Davi trouxe a arca no carro, puxado por bois, o Senhor havia abandonado a arca só porque o santuário não estava talvez a ser utilizado, então? Não, quando aquele homem toca na arca, imediatamente ele morre. O Senhor continuava presente ali. Quando os filhos de Eli, digamos assim, contaminaram o santo lugar com aquele fogo estranho e morreram ali, lá no santuário, no Santo dos Santos, o Senhor se afastou? Claro que não. Quando acontecia um problema no pátio do santuário, Deus saía do Santo dos Santos? Não, porque aquele lugar foi santificado e Deus lá permanecia independente dos problemas que tivesse lá fora. Quando o Senhor salva alguém, Ele salva para sempre. E Ele não vai se retirar no sentido espiritual desta vida, mesmo que o pátio, o corpo esteja em ruínas. O Espírito Santo vai restaurá-lo até o dia de Cristo. Se ele é filho, ele é filho. Só se ele não foi convertido. Então, santidade, temos que pensar nesses dois sentidos. Temos que pensar no ato de Deus e pensar no processo. O processo depende muito de nós. A nossa nova identidade espiritual, filhos de Deus. E o João, ao escrever a carta, ele diz, vocês precisam saber que são filhos de Deus. Ele escreve na primeira carta, capítulo 5, estas coisas vos escrevi para que saibais. E faz uma diferença muito grande viver no mundo hoje com consciência, eu sou filho desse grande Deus, Criador de todas as coisas. Se você está no meio de um problema, mas se reconhece como filho desse Deus, que mudança faz na sua vida, que confiança, saber que esse Deus está junto contigo. A nossa identificação, santos, para que saibais que sois santos. Interessante também que santidade,
a santificação está muito relacionada à utilidade. O que Paulo escreve em 2 Timóteo 2:21? Ele diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quando ontem à noite tive o privilégio de estar na igreja, eu citei o exemplo de um homem que foi um grande pregador na televisão brasileira, e um dia ele fracassou. E depois do fracasso dele, da vergonha que trouxe no Brasil todo, naquela época, muitos anos atrás, os mais jovens certamente não assistiram programas dele, depois ele confessou numa das suas conversas, não na televisão, mas o que ouvimos depois, que desde muito tempo, de jovem, ele estava a olhar pornografias. E ele ocultou isso, como se pudesse conviver nesses dois modos de vida. Diante da televisão ele mostrava a santidade, a pureza, a justiça de Deus, e pregava até muito bem, mas lá no seu quarto ele estava com esse quadro de escravidão na sua vida. E é escravidão. Há pessoas que não conseguem se libertar de diversas práticas tão pecaminosas, mas que porque são ocultas, não são reveladas, então ele acha que consegue conviver com isso, e um dia vai cair, vai ser triste para ele e para quem o ver cair. Santidade faz muita diferença no evangelizar, no transmitir, na batalha da fé, na busca dos perdidos. A utilidade, veja que esse versículo diz: aquele que se purificar desses erros será útil. Então é você, sou eu, nós, é que somos agentes aqui. Nós agimos, nós tomamos iniciativa de não concordar com as sugestões do inimigo, com os dardos inflamados, com os ataques que ele faz à nossa mente, quando ele nos sugere para fazer coisas que o nosso corpo gosta, mas que nós sentimos que isso vai ofender o nosso Pai. E dessa forma nós começamos a reagir, e nós tomamos uma posição e nos purificamos desses erros. Chegamos à fonte da graça para sermos lavados. O apóstolo disse: mas vós fostes lavados, fostes santificados. Ele falava do tempo ainda do anterior à fé, da incredulidade, mas muitas vezes nós temos que chegar à fonte depois de crer, para lavar, para santificar. Um exemplo muito interessante nesse sentido é o exemplo de Sansão. Você já pensou nesse homem, nesta perspectiva de santidade? Olha, ele foi escolhido desde o seu nascimento. Ele foi ungido por Deus, como nesse ato de Deus, tomá-lo para si e dar a ele a grande força que teve destaque em Israel e perante os seus inimigos. Mas veja a trajetória dele. Logo ele se apaixonou pela cultura, pelos elementos culturais do seu inimigo. E logo se apaixonou pela linda Dalila. E ele foi para lá. Seus pais não gostaram, ele resistiu seus pais, e certamente resistiu o Espírito do Senhor, embora nós não entendemos muito bem alguns aspectos, porque a Bíblia diz que também Deus iria usar, mas Deus não tenta e nem coloca ninguém em condição de pecado, isso tenha certeza. Deus podia estar a usar para aproximá-los desse povo inimigo de Israel, contudo não era a intenção de Deus que ele pecasse. Qual foi a condição de decadência dele? Logo depois ele perdeu a visão, e ele passou a girar o moinho à frente do Deus, que tinha também a característica de Deus do grão, do produto. E o Sansão, agora cego, trabalha no moinho para produzir, para moer os grãos diante de um Deus pagão. Que vida triste, cegueira e escravidão. E esta é a condição de um crente que se afasta de uma qualidade de vida santa e passa a fazer a sua própria vontade, o que o seu coração pede, seu corpo pede. Ele vai caminhar na mesma direção que o Sansão caminhou. Ele vai perder a visão.
E por vezes você pode até dizer: irmão, veja o que você está fazendo. Ele vai dizer: o quê? Eu não estou vendo nada. Eu gosto assim. É assim que eu gosto. Como um irmão em Portugal destacou-se muito no meio das igrejas. E ele viveu muito tempo, uma vida muito boa. Ele era até regente de um coral. A gente olhava para ele, os portugueses respeitavam esse irmão. E o dia que ele começou a se afastar, o outro irmão disse: veja o que você vai fazer. E ele disse para esse irmão: eu sei, mas a minha carne é mais forte. E ele adulterou, pecou, separou-se, vive uma miséria espiritual hoje. Eu não sei se conseguimos chegar para ele e dizer: dá uma olhada, veja, olha, abre os olhos. Porque talvez ele não consiga nem agora abrir os olhos, está cego e está a moer para o inimigo. Sabe, não vale a pena pensar que o atrativo do pecado é bom, porque é enganoso, vai cegar, vai escravizar. E quem sabe, se você está sentindo alguma prática da tua vida como escravidão, examine e veja, o Senhor quer livrá-lo, para que não chegue ao ponto do que chegou Sansão. E veja que a graça de Deus pode restaurar. O cabelo de Sansão cresceu. E naquele dia que ele clamou ao Senhor, o Senhor o usou. Deus restaura. Deus quer restaurar a sua vida, não interessa onde você esteve. É claro que os prejuízos também acontecem. Sansão viveu como cego, trabalhou lá como escravo e morreu embaixo dos escombros daquele templo pagão. Podia ter morrido num outro lugar, com muita honra, com muita conquista, porque ele não se consagrou a Deus naquele sentido da sua escolha de casamento, da sua escolha de vida. Ele acabou perdendo tudo. Somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já nasceram antes. Contudo, se não o fizeram, decorre desse fato a obrigatoriedade de uma nova configuração de vida. Quem alcançou fé precisa ser impreterivelmente instruído para também viver esta qualidade de fé. E é nesse sentido que aparece uma expressão muito interessante nas Escrituras. Assim mesmo como a Bíblia diz: Deus é santo, e afirma que isso é qualidade do caráter de Deus, também aparece essa expressão: homens e mulheres santos. A expressão refere-se tanto ao ato de Deus nos tornar santos em Cristo, como também o processo gradativo pelo qual vamos nos tornar mais santos, até a perfeição final como Ele é santo. A ênfase está naqueles que foram santificados, posicionados na pessoa de Jesus, mas também aqueles que são transformados dia a dia. Que os santos também vivam de maneira santa, isso é de grande importância decisiva. Quando sua vida não corresponde àquele que os chamou, o verso 15 de Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando a nossa vida não corresponde a este que nos chamou, dessa forma também torna-se questionável a nossa credibilidade perante o mundo. Como vamos poder falar de Jesus se somos desonestos? Somos desonestos em nosso horário, estamos roubando o tempo da nossa empresa, chegando atrasados, não cumprindo com as responsabilidades, tentando fugir de alguma maneira, gastando tempo irresponsavelmente. Como poderemos nós falar de Jesus Cristo? Ouvi de uma senhora que trabalhava numa empresa de telefonia, vendendo telefone, internet, televisão, essa área aí. E então ela muitas vezes atendia o telefone e dizia: olha, estamos aqui passando pelo comboio, pelo trem. Era mentira, a rede era ruim. Ela tinha que dizer que tinha um barulho de comboio, porque a rede era muito ruim. Ela não podia vender uma rede ruim se falasse. Mentira. Produtos vendidos com engano. Como é que um cristão pode conquistar almas para Cristo, se a qualidade da sua vida não corresponde à mensagem que ele fala? É interessante também, Thomas Watson chamou isso de trabalho árduo. Santidade é trabalho árduo. Não é viver sem tentação, não é a garantia de que não vamos pecar.
Paulo chegou a dizer: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E aqui entramos num aspecto interessante, como um combate interior. O apóstolo, quando ele menciona no verso 15, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Começa em nossa mente. Jesus falou sobre isso, os apóstolos falaram. Toda nova configuração da vida começa com o nosso pensar. Esse comentário diz: o termo grego dianoia tem vários significados: força de pensar, razão, mentalidade, pensamento, mas também índole ou universo mental. Tudo está contido na expressão. Temos de levar em conta que não se tem em vista apenas o pensamento, esse pensamento claro, racional, mas também o pensamento desejoso. Quando surge um desejo, o Tiago fala sobre isso, ele diz: a concupiscência, o desejo dos olhos, da carne, a concupiscência, o orgulho da vida. Então não é apenas um pensamento racional, mas tem a ver com um sentimento que cativa o coração, associado às vezes a um desejo, um pensamento até mesmo um tanto inconsciente. E você não sabe porque está sendo assaltado com ideias pecaminosas, mas às vezes as ideias estão sendo alimentadas muito discretamente por alguma coisa que você lá atrás está a deixar como um pequeno prazer da sua vida. Pode ser até um filme, uma qualidade de filme que desperte uma prática ou um sentimento pecaminoso. Na antiguidade era necessário amarrar as vestes esvoaçantes. E na vida, nesse caso, se não fizesse, do contrário, se não fizessem, atrapalharia o trabalho, atrapalharia a batalha, a luta. Por isso esse termo, cingindo o vosso entendimento, é a mesma ideia de prender aquilo que está a esvoaçar, aquilo que está a atrapalhar na vida cristã. Nós somos facilmente atrapalhados no trabalho da vida por diversos propósitos, mais precisamente por ideias esvoaçantes, por pensamentos sem concentração, por sonhos, por desejos, por sonhos. Eu quero ficar rico, ou eu quero isso, ou eu quero aquilo. E o apóstolo diz: cuide, não queira aquilo que Deus não quer para a sua vida. Claro que se Deus quiser vai fazer, mas não queira aquilo que Deus não quer. Coloque a prioridade na vontade do Senhor para a sua vida. E portanto, esse pensamento esvoaçante, esta atitude do pensar sem concentração, os desejos, as fantasias das nossas conquistas no mundo, podem nos levar para muito longe de nosso Deus. Toda a vida espiritual começa com um direcionamento claro dos pensamentos. Pessoas distraídas não realizam nada grandioso. Além disso, quem procura a distração torna-se imprestável para a obra de Deus. A concentração no amor de Deus, no reconhecimento do nosso Pai e no desejo de santificar a Ele a nossa vida. O texto fala de mente, fala também em entendimento, no sentido de que o apóstolo está a falar aqui de uma razão lógica. Inclusive, a própria filosofia clássica trata isso de princípio da não contradição, porque está a dizer que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não é possível, não há como ter uma posição contrária e a favor ao mesmo tempo. Uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo, de acordo com a mesma perspectiva. E, portanto, não é coerente dizer: eu sou filho de Deus, e agir como filho do mundo. Como é que um filho de Deus pode vender o carro com o motor estourado, fundido, e dizer: está muito bom? E acontece? Claro que acontece. Temos visto acontecer. Como pode adquirir o hábito de mentir ao telefone, mentir para a esposa, para os filhos? Como é que um cristão pode adquirir como hábito isso? Um filho de Deus não é incoerente nas suas afirmações de fé e na sua vida em sociedade. Também o texto não fala só de mente e entendimento, mas fala de vontade. É todo o nosso ser. E quando Jesus disse, Ele nos aconselha a sempre dizer: faça-se
a sua vontade. A nossa vontade é sujeita à de Cristo. Temos coragem de dizer essa frase em todas as nossas decisões? Disso depende a qualidade de vida, a santidade. Você lembra agora alguma decisão que deve tomar e pode dizer: faça a sua vontade a qualquer preço? Não resistir à sua vontade, como aconteceu com os israelitas no deserto. Quando nos tornamos conscientes do que Deus quer, estamos dispostos a fazer. Isso tem tudo a ver com santidade, quando renunciamos o nosso interesse para servir ao Senhor. O texto também vai falar de emoção, porque o texto fala de sinceridade. Não é só dar a aparência, mas é ter sinceridade no que nós estamos pedindo ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Sinceridade é uma parte que move as nossas emoções na direção certa da santificação. Uma senhora ainda jovem, observou uma mais idosa quando passou por um grande problema. E quando essa senhora idosa passou por esse problema, a sua aparência estava muito serena, muito calma. Então a jovem disse: eu não entendo como é que você não perdeu a cabeça, como é que você não falou coisas que não devia falar ali, você se conservou muito calma, muito serena. E essa senhora idosa disse: você não sabe o que estava aqui dentro. Aqui dentro eu estava fervendo, eu estava numa raiva, numa ira terrível. E ela conservou a sua aparência. Bom, um ponto positivo, né? Conservou a aparência. Mas o ideal da santidade não é só a aparência, é aquilo que está aqui dentro. É fácil nós desenvolvermos com a tecnologia da ciência, do conhecimento humano, da psicologia talvez, chegar ao espelho e até ensaiar para ter uma característica visível e perdermos de vista que não há harmonia com aquilo que está interior. E portanto é necessário que a gente entenda esta posição de sinceridade. Nossa mente, o nosso pensamento, claro, nossas emoções, nossa sinceridade naquilo que buscamos. Eu gostaria, nosso tempo está, segundo eu sei, nosso tempo está a findar. Temos, pelo que eu calculo aqui, temos ainda 7 minutos. Porque me falaram em 50 minutos, 5 minutos? Ok, muito bem, então o meu relógio não está tão correto assim. Eu gostaria de falar um pouco sobre a forma como Deus nos chama, e realmente o apóstolo Pedro no versículo 13, ele fala de uma característica muito importante quando somos chamados para a santidade. Veja o versículo 13. Porque, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aqui aparece o sentido da humildade. Quando nós nos colocamos dependentes, esperai inteiramente na graça que está em Jesus Cristo, que nos foi revelada. A dependência, a humildade, é a posição dependente, é o reconhecimento de que dependemos da graça. O orgulho de Esaú destruiu Edom. E é interessante como Deus lamenta, porque Deus amava o Esaú, amava o Edom, o povo em si, e eles construíram uma fortaleza no meio da rocha, que tinham passagens por meio da rocha que era muito difícil o inimigo invadir. Então eles se achavam o máximo, eles tinham construído uma verdadeira fortaleza, até o dia que tudo foi destruído. E Deus, quando fala através do profeta, ele diz assim: como foram rebuscados os bens de Esaú. Deus está muito sentido com a destruição que o orgulho trouxe dentro do povo de Edom. A humildade, em alguma fase da nossa vida, seremos confrontados com as impurezas do nosso coração. E seremos humildes suficientes para dizer: é verdade, há impureza na minha intenção. Não estamos fazendo porque é isso que Deus quer, mas é porque eu não quero perder a posição. Quantas igrejas sofrem com isso? Pessoas que se posicionam e dizem: quem manda aqui sou eu. Perde-se por completo ao sentido da santidade nesse aspecto, humildade para ser santo. O Espírito Santo revela a nossa corrupção, não para condenar-nos, mas para que haja humildade e reconhecimento mais profundo da necessidade individual que temos
da graça de Deus. Quando Murray escreve, ele diz: o maior teste para sabermos se a santidade que professamos buscar ou possuir é verdade e vida, será observar se ela se manifesta na crescente humildade que produz. Francis, no livro Desafio à Santidade, ele diz: é nesta encruzilhada que surgem tanto os homens santos como os hipócritas. Os que se tornam santos enxergam sua necessidade e se prostram diante de Deus para a salvação. Os que se tornam hipócritas são aqueles que, ao verem o seu pecado, o perdoam e não se modificam. Humildade. Deus tem falado com você através de um outro irmão ou irmã sobre um erro na sua vida. Qual é a sua reação? Estás disposto a dizer sim, eu pequei, eu errei? Ou estará a dizer, ele pecou mais que eu? Foi ele ou foi ela que me provocou a pecar? A humildade vai nos levar à aproximação desta vida de santidade. Gostaria de citar ainda mais um aspecto em relação à intimidade. O texto está a citar isso quando ele fala do relacionamento de pai e filho. Embora muitos pais e muitos filhos não tenham esta realidade de intimidade aqui na terra, mas Deus deseja ter com você. E por isso que ele diz, se você invoca como pai, e ele está dizendo que ele é o nosso pai, e ele está a querer desenvolver esse aspecto de intimidade. Quanto mais perto de Deus Santo, mais santidade temos. Porque Ele é santo. Aproximar-se dEle é que nos faz realmente ser santos. Libertação. A santidade é uma libertação. Eu quero agora, para finalizar, ler o que esse homem de Deus, Oswald Smith, disse no livro O Homem que Deus Usa. Parece que nunca houve tempo em que fosse mais necessário acentuar a vida de separação do que hoje. Santidade é separação. O mundo se tem tornado tão religioso e a igreja tão mundana que quase se confundem. A linha demarcatória tem sido tão completamente apagada que igrejas onde outrora havia-se avivamento e cuja vida espiritual era profunda e forte, são hoje em dia apenas centros sociais, sobre os quais o Senhor Deus há tempos escreveu a palavra Icabod. A palavra Icabod quer dizer a glória do Senhor desvaneceu. Pergunta a você mesmo, tenho eu sido liberto da ansiedade e da preocupação? Tenho eu sido liberto, como Paulo diz, não andeis ansiosos? Tenho eu sido liberto do desânimo e do desespero que às vezes me afasta da igreja e de Deus? Desânimo é pecado, desespero é pecado, porque temos um Deus poderoso. Tenho eu sido liberto da irritação e descontentamento? Somos muito facilmente irritados. As coisas pequenas nos irritam, nos perturbam. Estou eu descontente? Estou eu sempre murmurando, reclamando da vida, do governo, dos meus parentes? O que tenho eu feito? Tenho eu sido liberto da ira, da malícia? Tenho eu sido liberto do orgulho, da concupiscência, da impureza, dos males que a internet pode trazer para aqueles descuidados que acham que podem aproveitar no seu segredo as coisas pecaminosas? Busque ao Senhor hoje. Se agora nesta noite falou ao seu coração sobre um aspecto em sua vida que não está bem, não deixe isso crescer e destruir a sua visão desse grande Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos chama à santidade. A santidade é um dos elementos centrais para o bom combate. Não podemos combater sem uma vida santa. Satanás vai olhar para nós e dizer, você está sujo, está em pecado. E ele quis fazer isso com Josué lá, aquele homem sacerdote, quando o profeta conta a história do Josué, que o Josué estava com as vestes sujas. Não era o Josué da conquista de Jericó, é o sacerdote. E o Senhor disse, eu tiro a maldade dele, eu o santifico. Satanás está pronto para acusar nossos problemas, nossos pecados, mas Jesus Cristo na sua cruz pode nos purificar. Dobre-se diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero ser santificado por Ti, quero santificar a minha prática de vida, eu quero Te servir. Deus, nós Te louvamos pela Sua palavra, Te louvamos pelo Seu Espírito, que em nós trabalha e vive e age para nos santificar. Pedimos misericórdia Sua. Faze-nos santos
e capazes de sermos instrumentos teus neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.